Bom, meus amigos, esse aqui oficialmente é o último episódio do nosso No Ar Podcast, com esse cenário aqui que vocês conhecem. A gente teve o último episódio com um convidado, que foi com a Thalia, e a gente conversou sobre a trajetória do No Ar, mas hoje é oficialmente nosso último episódio. Na semana que vem, a gente já vai ter uma estrutura totalmente nova para vocês e esse episódio é um dos melhores momentos do que a gente teve desde o nosso início até agora. Então, aproveite o episódio de hoje e curta com muita alegria, porque graças a vocês a gente está aqui até hoje e cada vez mais avançando, beleza? Então, fique com os nossos melhores momentos do No Ar Podcast. E pra gente começar com o pé direito, cara, conta um pouquinho da tua história, cara, tu é friburguense mesmo, conta um pouquinho das tuas raízes, cara, de onde você veio. Fala, rapaziada, boa noite, vim aqui ao vivo aí com a rapaziada aí, explicar aí um pouco aí da minha vida pra vocês. Então, eu sou de Friburgo mesmo, moro em Conselheiro, ao decorrer do tempo aí, pô, é bravo de falar, mano. Pô, Não, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Não precisa ficar nervoso. Aqui o sentido é igual que a gente tava conversando em off e a gente toca o barco aqui, entendeu? Mas você nasceu onde lá em Friburgo? Qual o bairro que você mora? Moro em Conselheiro. Mas você nasceu lá em Conselheiro desde pequeno mesmo, tal? Estudou por lá mesmo? Não, Como que foi? eu morava lá no Maria Tereza. Maria Estudei Tereza. sempre lá no Maria Tereza mesmo, depois estudei em Rio Grandina. Ah, legal. Morava com meu avô, tipo, Aham. minha mãe, na época, com uns 2 anos, ela não teve condições de estar me criando, aí ela chegou pro meu avô, né, o pai dela, Uhum. e perguntou se teria possibilidade, aí eu morei com ele até meus 12 anos, foi uma fase da minha vida muito boa também, tenho que agradecer muito a ele também, por tudo que ele tem feito por mim aí, até hoje, né, Uhum. e daí com 12 anos eu fui morar com minha mãe, e tô até hoje lá. Com Tem ela, quantos anos? eu vou fazer 21. Tenho 21. 20. Legal, cara. E, cara, por onde que veio a sua paixão por moto, cara? Como surgiu essa paixão, na verdade? Isso aí veio do meu avô. É. Desde criança, ele sempre gostou de moto de trilha. E eu andava de bicicleta, era doido pra ter uma motinha. Aham. Aí, com 6 anos, ele me deu uma motinha e dali foi incentivando. Dali eu peguei um amor por aquilo e até hoje tá aí. E você se lembra qual foi sua primeira moto que você realmente conseguiu comprar, cara, com seu dinheiro? Porque essa aí seu avô te deu quando você tinha 6 anos, lá pequenininho e tal, mas a primeira moto que você realmente conquistou, cara, você se lembra quando que foi? Rapaz, acho que foi com 14 anos, foi uma CG. Com a CG? Foi. Legal, cara. Uma motinha toda errada, sem documento. Cheguei lá em casa. Cheguei lá em casa com aquilo, minha mãe já ficou doida, ela ligou pro meu avô, ó. Tira isso dele, que pelo amor de Deus, que ele vai se matar. E daí foi. É. E aí fui também. Também nunca só gostei de moto de rua também, não. Também sempre gostei de moto de trilha. Aham. Também desde pequeno. Foi daí que eu comecei pra depois ter moto de rua, entendeu? Mas você chegou a competir alguma coisa na Cheguei. trilha? Fiz muita trilha também e competi também em motocross. Motocross. Motocross e velocross. Matheus é fascinado Eu gosto. em moto, cara. Eu, tipo assim, eu fui aprender, pra você ter ideia. Não, eu fui aprender a andar de bicicleta depois de velho, cara. Então, pra você ter ideia, eu não entendo nada de moto, mas o meu irmãozinho aqui, cara, ele é fascinado por moto, cara. E eu entendo, né, que uma vez eu perguntei pra ele assim, cara, mas o pessoal anda de moto assim, qualquer coisinha, você pode dar um escorregão ali e ir pro chão. Qual é a emoção? Ele falou assim, cara, é a adrenalina. A adrenalina é o que move o Sobe na cara. veia, filho. Já era. É o vento na cara, é tudo, velho. Não tem mesmo? como. E, velho, a parada que é doido, porque, tipo assim, depois que o cara acaba gostando disso, eu lembro que eu não gostava de moto, né? Eu gostei depois de velho também. Aham. Depois que eu tive os primeiros contatos, cara, já era. A paixão pegou É mesmo, aquilo. a adrenalina, o vento na cara, tudo, cara. É um conjunto de fatores. Ela pode quebrar todos os seus ossos, menos o seu coração. Exatamente. Já Turi vi- Lucas. Exatamente. E você trabalhava com o que, irmão, na época, cara? Você comentou com a gente que você sempre trabalhou muito, cara. Você já fez o quê? Então, eu trabalhava em serralheria com meu avô. Aham. Ele me ensinou uma profissão, trabalhei desde meus 11 anos. Desde novinho, eu saía da escola e tampava lá com ele lá. Comecei ganhando, acho que na época, uns R$ 15 por dia. No caso, meio período. Uhum.
E dali eu fui e cheguei a um tempo que eu me tornei, aprendi a profissão e comecei a ganhar mais e dali foi. Daí veio acontecer esse acidente aí comigo, que aí foi que eu perdi a vista aí e que é uma parada que não dá mais pra mim, entendeu? Porque é um Entendi. serviço muito arriscado, você mexe com solda, a fagulha também da lixadeira pode voar na tua vista. E se eu perder essa vista aqui agora, eu só tenho essa. E agora eu tô aí trampando de motoboy, correndo atrás do meu de novo, né? Esse ano foi um ano que eu conquistei e também tive que desfazer dos meus sonhos. E agora eu tô correndo atrás pra buscar de novo. Mas que sonhos são esses, cara? Que você tinha, que Ah, tá correndo atrás? mas sempre que é o melhor, né? Busca aí pra, tipo assim, mas sonho é alto mesmo. Tem sonho de dar uma casa pra nossa mãe, entendeu? Uhum. Isso aí é um sonho que eu tenho desde criança mesmo. Ter aí um carro maneiro, morar num lugar maneiro também, uma moto, tá ligado? Legal, Sempre foi legal. um sonho e uma parada também que eu fico na minha cabeça aí, que o meu sonho quando eu crescer vai ser ajudar muitas pessoas, tá ligado? Da onde que eu vim, eu sei a dor do sofrimento também, já passei fome uma vez na minha vida, nunca mais vou esquecer isso, tá ligado? E eu vejo várias pessoas, entendeu? Pelo meu Instagram mesmo. Direto aí eu recebo mensagens de pessoas passando fome, passando necessidade. E tudo que aquilo que eu posso tá ajudando. Como todo mundo que me acompanha sabe. Tô sempre fortalecendo. E isso aí é meu sonho. Quando eu estourar mesmo, que ter uma condição maneira, o que eu puder fazer por todos, tá ligado? Eu vou sempre estar ajudando. Entendi. É, realmente, cara, porque a gente sempre fala sobre isso, né? Não é sobre chegar no topo, mas é chegar e poder ajudar aqueles que estão com a gente Isso no aí. caminho, né? É. Porque o cara chegar no topo sozinho e ficar lá sozinho sem compartilhar isso com ninguém, cara, não tem, eu acho que nem tem graça, Não né? Porque tem. a grande graça é você É. saber, tipo, pô, conquistei, estou ajudando os outros também pra ter uma condição pra poder todo mundo viver bem, né? Então, E a gente sabe a doideira que é também, cara. Só quem passa dificuldade realmente É, sabe, entende na pele o que é sabe a dor do outro. sofrimento. Exatamente, cara. exatamente. Cara, a gente vai entrar no assunto do acidente em si, mas aqui você falou sobre a questão do Instagram. O seu Instagram, você teve o crescimento após o acidente ou antes você já tinha um engajamento? Como que funcionava? Antes do meu acidente eu tinha acho que 2.300 seguidores só. Aham. Aí eu lembro quando eu tava voltando do coma, minha mãe chegou lá pra me visitar, e nisso que eu vi ela assim, eu comecei a chorar. Aí dali eu fui voltando, fui acordando, tipo assim, acordava meia hora e dormia 5, vamos botar assim. Uhum. Aí fui voltando, voltando, quando eu acordei, aí fui conversando com ela, perguntando por que que eu tava lá, porque eu não sabia, devido ao que aconteceu. Aí fomos conversando, ela falou, você sofreu um acidente de moto, isso, isso, só que ela não tinha falado do meu rosto. Aí ela veio falando, Aí a primeira coisa que meu pai também foi lá me visitar, ele perguntou, chegou pra mim, aí eu perguntei nele, ele falou, eu lembrei, porque eu sempre fui, tipo assim, pagar minha parada tudo certinho. Eu perguntei, eu tenho que dar um dinheiro no réu, que dia que é hoje? Perguntei o dia. Já tava, na cabeça ele já falou assim, já voltou, tá bem. Aí dali foi. Aí no outro dia ela me chamou pra me visitar. Aí eu perguntei do meu celular. Porque também eu tive muitos sonhos. Eu tive vários sonhos doidos. Eu sonhei até que andei de caveirão lá no Terra Nova. Doideira. Faço muito de doido. Eu sonhei que tava voando de penhasco. Só sonho. E isso em tudo, no caso, pros outros, pra quem tava de fora, você tava em coma e isso tudo na tua Isso. cabeça acontecendo. É. Que doideira. Não, gente, é até interessante a gente entrar nesse assunto, porque Aí. muita gente fala, né? Tipo assim, pô, Da será que a pessoa tá em diferença. coma? O que que a pessoa tá. Verdade, Será tá que ela vivendo? Será que ela sente? Será que ela sente? sabe? Será que a pessoa sabe? Enfim. Aí num dia assim, tipo assim, de noite, acho que não sei, era 11 horas, eu perguntei à noite, a hora na enfermeira, eu dentro do CTI. Eu achava que tava no Terra, pra mim na cabeça tava no Terra Nova. Falei, pô, Aham, daqui em casa, eu dou pra comer aham, uma comida, porque ela tava tomando sopa, uma sopa de cenoura, uns troços assim. aham. Falei, pra me enrolar na coberta. Daqui em casa, uns 5 minutos a pé, eu chegar lá e vou jantar, filho. Minha mãe deve estar com a comidinha fresquinha lá, tá ligado? Aí, no outro dia eu perguntei. Aí o cara foi, pô, sofreu um acidente, que eu tinha passado a mão no rosto.
Eu falei com ele, pô, tá cheio de mosquito no meu rosto, formiga. Tava cheio de ponta. Aí ele falou, não, rapaz, isso aí foi um acidente, tal, isso, foi falando tudo que aconteceu. Eu falei, cara. Aí eu fiquei assim, caraca, doideira é essa? Só que não tinha me olhado no espelho ainda. Aí depois realmente chegou pra me visitar. Aí foi a história do celular, né, que eu tava falando. Aí eu perguntei nela e ela foi falando que lá dentro não podia ficar celular devido às fotos que tinha tirado do meu rosto. Aí proibiram o celular dentro do setor do CTI. Aí ela falou, aí eu perguntei, quebrou meu celular, meu Instagram, fui perguntando as paradas. Aí ela foi e me mostrou. Ela falou que eu tava com. Naquela época eu acho que eu tava com 10 mil seguidores já. Aí, dali, antes de eu ter alta, foi no dia 13 pro dia 14. Eu já ia ter alta no outro dia. Pelo que eu tava sabendo, doido pra ir embora de lá. Aí veio uma enfermeira lá, veio conversar comigo, perguntando como é que eu tava, se tava bem. Aí ela falou, pô, não fica assim não, aí pá. Aí eu pedi pra ver meu rosto. Ela falou, pô, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela pegou o celular dela assim, botou na câmera. Disse que eu bati assim, eu falei, caraca, que doideira. Irmão, eu nem consigo imaginar doideira qual mesmo. foi a sensação que você teve. E já até entrando nesse Então. assunto também, cara, conta um pouquinho pra gente como que foi um antes, cara, o antes do teu acidente, pô. Eu já acompanhava um pouquinho do teu Instagram, cara, te seguia e via que você tinha comprado uma motinha nova recentemente. Pô, tava todo feliz que tinha comprado, tinha conseguido aquela conquista, né? Tinha conseguido alcançar aquele pico. Como é que foi, cara, o acidente? Como é que aconteceu mesmo antes desse acidente? Até acrescentando nisso que o Matheus falou, a gente até estava conversando antes de começar o podcast. Muita gente acha que o acidente aconteceu com você dando grau na moto e tal, né? Com as coisas que você posta no Instagram. E aí eu até te perguntei, o pessoal pergunta, e é até bom você esclarecer tudo o que aconteceu para as pessoas desmistificarem, né? Tirarem da tirar da cabeça. cabeça. Não. Porque você falou que tem muito achismo, né? Tem gente que fala muita coisa assim que acha que. A maioria das pessoas, ela quer mesmo te julgar, né? Não quer saber da verdade. Aham. Ela, tipo assim, bate na boca de um, bate pra outro, e dali só vai aumentando as coisas, entendeu? Mas, tipo assim, eu falar pra você que eu vi, não Aham. tem como eu falar. Mas Sim. eu sei que pessoas que presenciou, que viu tudo realmente que aconteceu, o certo foi. Eu tava vindo do centro, eu tinha ido numa consulta médica, eu saí dali 10 horas, 10 e pouco, me despedi da minha mãe, tava indo trabalhar. Eu subi na rua do Atacadão, quebrei pra Conselheiro, no caso ali, e vim descendo. Isso que eu vim descendo, antes da subida do Rui ali, tem aquela entradinha, e antes um pouquinho tem um quebra-mola. Nesse quebra-mola, tava passando uma Uno, que essa mulher até me mandou mensagem, falando comigo que ela viu, que eu não tava errado, que ele desceu sem olhar, o fato que aconteceu. Aí, tipo assim, eu cortei a Uno, pulei o quebra-mola, joguei pra minha mão de novo, disse que eu joguei pra minha mão, que eu acelerei um pouquinho, ele desceu direto, sem olhar, e eu porrei na porta do motorista da Kombi, tava com o capacete aberto, com a cara na carroceria e com o pulmão. Aí, devido aí, veio dar essas lesões aí no meu rosto e também no meu pulmão, que deu água, e hoje também tem um dreno também no pulmão. E, cara, na hora, velho, você chegou a ficar consciente ou você só lembra de Pagou. você no hospital? Pagou, cara. Pelo que, tipo assim, os bombeiros falaram comigo e algumas pessoas que estavam na hora que viu, falou que eu fiquei muito nervoso, que eu fiquei enfiando a mão na cara, puxando assim. E os bombeiros falaram que eu tava me engajando com sangue já. Mais um pouquinho que se eu ficasse no chão ali, eu ia acabar morrendo, né? Mas você mesmo não lembra de nada, cara. Eu não lembro de nada. Ele falou que eu fui, tipo assim, dentro da ambulância, fui dali do acidente até o Raul Sertã falando meu nome. Aí chegou lá, fizeram a suturação no meu rosto. Exatamente, Guinim, pra gente abrir essa noite com chave de ouro, irmão, se apresenta pra rapaziada, de onde você é, natural de Friburgo mesmo, Sou de conta um Friburgo, pouquinho da sua graças a história. Deus, sou apaixonado na minha cidade, forte abraço para todo mundo de Friburgo. Na realidade, sou apaixonado pela região serrana. Sempre fui, desde criança, eu gosto muito. Para quem não me conhece, sou o Guinim da Zero Amortecedores. Eu trabalho especificamente com modificação de suspensão. Apesar da gente já ter
aumentado um pouco a gama de serviço. Hoje a gente já trabalha com outras funções além da suspensão, mas o principal carro-chefe lá são os amortecedores, né? Como o nome já diz. Hoje a gente já está começando a mudar ali um pouco, eu já estou começando a usar o Metalworks ao invés de suspensões e amortecedores, porque realmente a gente já está começando a criar, ao invés de mexer só com a suspensão, a gente está começando o desenvolvimento já de peças e fabricação e tudo mais, que é uma coisa bem... Para a gente aqui no Brasil, antigamente era impossível, né? Mas galera aí que me conhece, forte abraço. Para quem não conhece, sou o Guinim. Pô, legal demais, cara. Eu tô te conhecendo pessoalmente agora, né? O Matheus já falou muito bem de você, cara. O Matheus, ele falou assim, pô, tô recebendo um cara que eu sou fãzaço, brother. Pô, é isso. É verdade. E é verdade. maneiro, cara, você criar essa admiração, né? E eu vi lá a galera do Instagram que, pô, acompanha, curte seu serviço, seu trampo, seu trabalho. E eu queria que você falasse pra mim, cara, como que veio essa paixão por carro, porque como você mexe com carro, né? Você trabalha com amortecedores e tudo mais. A primeira coisa, eu acredito, né? Pensamento de leigo é o quê? Pô, eu amo carro, então eu vou me especializar nisso. Como que surgiu essa paixão Então, assim cara, e tal? eu vou falar pra você, assim, por incrível que pareça, a paixão não foi carro. Aham. A paixão é de modificação e criação. Caramba. Eu sempre fui apaixonado no desenvolvimento, Aham. entendeu? A vida que me direcionou pro carro. Na realidade, desde criança, eu sempre sofri influência, entendeu? Eu costumo brincar, vou até contar uma coisa aqui que várias vezes já me perguntaram e várias vezes muitas pessoas já tive a oportunidade de começar uma conversa e não terminei sobre o assunto. Aham. Eu costumo brincar que quando a gente cria uma peça, assim, tem até uma balança que eu criei há muitos anos atrás, lá na primeira lojinha que a gente estava falando ali, que eu apelidei de balança soviética. Tem muita gente do meio automotivo que usa e não sabe por que o nome é balança soviética. Eu costumo usar esse vamos dizer assim, esse apelido para as peças que funcionam e dão certo. Soviética por quê? Antigamente, assim, eu sou viciado em filme de ação também, tudo mais, gosto muito. A gente vê pela história que os soldados soviéticos eram, tipo assim, eles eram criados para ser soldado desde criança, tá ligado? Então, quer dizer, você cresce influenciado dentro daquilo ali e se torna um super soldado. Aí a gente usa como soviético, porque o soviético nasceu para aquilo. Então, eu costumo dizer, assim, que eu fui posso dizer que eu sou soviético nessa parte. Por quê? Meu pai é torneiro mecânico, assim, ferramenteiro na realidade, que é um torneiro mais completo, né? Faz outras coisas. E eu tenho um tio, que é o Carlitão, forte abraço pro Carlito, estiver assistindo aí, que ele é tudo. Ele é mecânico, ele é pedreiro, ele faz tudo, entendeu? Então, quer dizer, olha a influência que eu tive desde quando eu nasci. Legal demais. Eu tinha meu pai que fazia várias paradas, meu tio que eu vivia enfiado dentro da garagem, vendo meu pai criar e meu tio criar. Pô, que legal, cara. Então eu fui sempre apaixonado por isso. Eu não achava muito mais legal fazer um carrinho, fazer um brinquedo do que ganhar um brinquedo pronto. Eu brincava com ferramentas quando era criança, entendeu? Então, isso foi a paixão que foi crescendo por desenvolvimento. Então, tudo que tinha a ver com criação, com fazer, com fabricar, então aquilo ali foi me... Chegou na adolescência, eu fui DJ, né? Como vocês souberam, Soubemos por segunda-feira. uma parte longa da minha vida, porque na adolescência você vai criando atrativos, outro tipo de atrativo, e festa e tudo mais e tal. Então mas dentro disso tinha criação. Por quê? Porque eu comecei com uma equipezinha de som, eu montava as caixas de som, aprendi a instalar som, então eu fui aprendendo Maneiro. mais uma coisa que eu não sabia. Então aquilo ali foi me atraindo, foi indo. Então, aí cheguei ao ponto de trabalhar realmente com o carro, que foi com acessórios, entendeu? Parei de tocar, eu tocava ainda, porque muito tempo da minha vida eu vivi só de festa, sabe? Naquele momento que eu morava com meus pais, eu não precisava ter um dinheiro assim muito certo e tal, então eu podia viver daquela função que não era tão regular, vamos dizer assim, né? Uhum. Então eu vivia de festa, tocava e ganhava o dinheiro ali e dava para me virar. Só que aí foi ficando mais velho e tudo mais, eu tinha que ter um emprego sólido. Então eu comecei a trabalhar com acessórios de carro.
Isso, filme, alarme, eu trabalhava nessa parte aí. Só que eu saía de lá e começava... Eu sempre fiz outras coisas. Eu trabalhei muito tempo com aerografia, desenhando camisa. Eu fiz muita coisa na minha vida, muita. Eu ia fazendo assim, eu queria fazer uma parada, eu começava a pesquisar, fazer, tentar, estudar, aprendi a fazer, aí depois me desinteressava daquilo. Mas quando eu nunca fiz uma coisa só, sabe? Eu começava a fazer uma coisa, no meio daquele processo eu já iniciava outra. E ia fazendo, os dois. Aprendendo outra coisa, já estava fazendo aquilo ali. Tipo assim, se eu não desenvolvesse uma atração muito grande por aquilo ali, aí eu já ia abandonando e ia fazendo outra coisa. Assim, digo de fazer várias coisas positivas, né? De aprendendo realmente. E consertei bicicleta, eu fiz aerografia, caixa de som. Aí comecei a já saber mexer com som, por isso do acessório. Instalação de som, de carro, automotivo e tal. E fui aprendendo. E comprei uma Paraty do meu tio Carlito. E eu queria baixar o carro. Antes dela eu tive uma 147, mas era assim, rolinha cortada, não tinha preparação nenhuma, porque na época não existia isso. E na Paraty começou aquela onda de, caraca, o carro mais maneiro é o que não quica. O carro anda lisinho embaixo. Eu falava, caraca, não é possível. Aí comecei a entender como funcionava. Por incrível que pareça, eu comecei a fazer amortecedor antes de mexer na suspensão do carro, na mecânica do carro. Eu mexia com acessório. Eu fiquei um ano tentando fazer um amortecedor. 1 ano. Eu queria fazer a suspensão do meu carro, fui fazer um orçamento. O cara me cobrou R$3.000. Eu paguei 2,5 na Paraty, mano. Como que eu ia pagar R$3.000 na suspensão? A conta não fecha. Mas aí vem aquele impulso que eu sempre tive. Eu até brinco, o Thiago teve aqui, né? O Thiago T3. Eu chamo ele de Thiago T3 por causa de uma história antiga aí. O apelido dele é T3, Thiago Mota. Ele era parte da equipe de som. Quando eu era DJ, era eu, ele, o Charles e o Mineiro. Maneiro. A gente é amigo desde criança. Maneiro. Costumo brincar, a gente comia meleca junto, que a gente é desde criança. Desde molecote. E ele falou pra mim que ele usa isso que eu falei com ele um dia, até quando que ele dá curso, né? Ele trabalha lá no curso, então ele também dá alguns cursos lá. Ele falou que ele usa isso. Eu sempre falei isso pros meus amigos, pra todo mundo falando, irmão, se tem alguém que faz, eu faço também. Tá ligado? Eu posso não fazer melhor que o cara. Mas eu faço. Você igual, tem gente que tem um dom, por exemplo, um atleta olímpico. O cara tem um dom, mas não tem gente que faz também? Verdade. Ele ganha porque ele é melhor. Sim. Mas tem outras pessoas que fazem também, então todo mundo tem capacidade de fazer. Se tem alguém que faz, eu faço também. Eu posso não fazer tão bem feito, mas eu vou fazer. Pode ser que eu faça melhor, mas você tem que experimentar, tem que tentar. Assim então, como tem gente que joga bola na pelada, que talvez é até melhor de quem tá lá no profissional. Ninguém descobriu ele ainda. E foi o que aconteceu. Então, quer dizer, isso é até uma dica pra galera aí em relação a galera que quer desenvolver, criar, fazer, ou sei lá, ou virar um empreendedor, vamos dizer assim, que eu não me considero um empresário. Os outros me chamam de empresário, eu fico até meio sem graça. Mas, sério, tá ligado? Eu não sei lá, eu nunca tive essa visão. Eu vejo que eu tenho meu negócio lá, beleza, mas eu não sei lá. Eu acho que hoje é considerado empresário por causa de empreendedorismo, né? Que você foi e tem o seu negócio. Mas, sei lá, eu vejo de outra forma. Eu vejo que eu vivo do que eu gosto. Trabalha por assim. conta. Você sacou? Então, o que acontece? Muita gente não se encontrou ainda. Eu tenho um exemplo disso de um amigo meu que se encontrou, mano. Ele já tentou fazer várias paradas, mas isso, assim, é um cara que tem sangue na veia, irmão. Não adianta tu... não, eu tenho vontade, mas se você não tentar, você não vai fazer. Você tem que... Por isso que eu sempre fiz muita coisa. Eu quero fazer, eu vou fazer. Até hoje eu faço, mano. Você tem noção que eu tenho... A oficina é minha. Eu faço extra na minha oficina. Eu faço trabalho extra na minha oficina pra mim. Tá ligado? Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Aí, às vezes, eu tenho um amigo meu que quer... Guini, eu queria... Uma coisa que não tem nada a ver com o meu segmento, mas eu tenho lá uma máquina que pode prestar um serviço pra ele. Pô, eu queria fazer uma parada assim. Eu falo, pô, tá bom, depois na hora eu faço. Aí eu fico lá, pá. Aí eu cobro um valor, pego o dinheiro lá. Pô, ganho dinheiro extra. Tá ligado? Então, quer dizer, isso todo mundo pode fazer, mas você tem que tentar. Você tem que ficar espetando. Porque uma hora que você se encontrar, você vai se dedicar mais e mais e mais e mais e mais e
e ninguém te segura, mano. Fala, galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao 4º episódio do nosso No Ar Podcast, né? Estou aqui hoje recebendo meu irmãozinho, Thiago. Tamo junto, Fala, seja bem-vindo. Matheus. Joia, boa noite pra todo mundo. É uma alegria chegar a esse 4º episódio e com um convidado muito mais que especial, nosso irmão Robson Caetano. Tamo junto. Essa aqui é a câmera que é minha, né? Isso. Galerinha, tamo junto. Prazer é todo meu. Primeiramente, obrigado, né? Vocês me convidarem pra estar aqui hoje. Pô, cara, muito legal e mais uma vez a gente já trocou uma ideia aqui em off, Isso. mas tem muito conteúdo aqui. Hoje cedo, né, ele jogou lá no Instagram que vai jogar muita chave, né, pros chaveiros. presta Ele atenção. Gente, fala eu já tô curioso, Já pega seu chaveiro aí. Vamos desbloquear muito, né, o insight, né, das pessoas e, pô, vai ser muito bacana trocar essa ideia contigo, cara. Convidem seus amigos, família, manda essa live pra todo mundo que vai ser realmente muito legal o nosso papo aqui. Isso aí, então... Eu já tô muito curioso já, né, pra gente começar a conversa. Por que chaveiro? Por que chave? Qual é essa eu sua sabia que você ia relação? começar a chaveiro. Caramba, ele falando de chave, eu vou ter que perguntar. Mano, eu juro pra você que eu sabia. Começou, né? Não aguentei ficar 35 segundos. Não, beleza. Cara, o que foi meio que natural, né? Foi engraçado porque eu sempre posto conteúdo desde 2015 no Instagram. E aí eu sempre ficava postando esses insights. Só que eu não falava chaveiro, isso, aquilo e tal. Eu falava assim, pega essa chave. E teve um dia, mano, que eu tava meio que bolado. E o dia que eu tô mais... Não é bolado de muito puto. É o dia meio que inconformado. Né? Que tem como você tá acomodado ou inconformado. E eu tava inconformado com algumas coisas que aconteceram e tal. E aí eu soltei muita chave lá, mano. Tipo, você tem que fazer isso aqui, aquilo, lá. Aí uma mulher, Rose, o nome dela. Ela falou assim, Robson, cara, hoje você tá muito chaveiro, velho. Aí eu falei, cara, eu gostei desse negócio. Caraca, velho. Legal. Eu vou aderir. E aí entra um pouco mais a fundo também. Por quê? Eu acredito muito que tudo que é de bom já tá dentro de nós. Né? Tudo. Então a sabedoria, prosperidade, riqueza. Só que a única coisa que você precisa fazer é o quê? Desbloquear, abrir. Acessar. Acessar. Né? E, mas você é o quê? Você é a chave? Não, mano. A chave também já tá dentro de você. O que eu faço? A única coisa que eu faço tô unindo você o seu próprio cadeado. Aí acaba desbloqueando. Então acabou juntando ali esse comentário da Rose, você tá muito chaveiro, com essa questão também de... Falei, cara, tem algo além, sabe? Poxa, eu acredito nisso, todo mundo, já tem algo de bom dentro de si, a única coisa que tem que fazer é acessar. Abrir e acessar, legal. E a chave tá dentro de você, o cadeado também. Eu ficava acompanhando o seu Instagram e eu sempre via lá chaveiro, eu ficava até acompanhando. Todo dia recebo essa pergunta. Óbvio, por que eu ficava te acompanhando essa história pra ver se você ia falar por que do chaveiro. Eu vou criar um destaque. Então. Cria um destaque. Maneiro. Por que de chaveiro? Por que de chaveiro? Pô, muito legal, cara. Mas, velho, a gente tava trocando uma ideia e eu te acompanho há muito tempo e, pô, a gente tava falando que a gente acompanha há tanto tempo que a gente até parece que já é amigo há muito tempo, que a gente se conhece há muito tempo. E você tava partilhando que muita gente é assim. Mas, cara, você hoje expôs a tua vida realmente desde quando você começou, né, eu digo até empreender, porque quando você tomou a decisão de mudar a sua vida, ali você já começou a empreender, né? Sim. Então, cara, você expôs isso pra todo mundo, pô, você criou um documentário, pô, as pessoas até falavam assim, pô, Robson, você já é milionário, já é milionário. Foi polêmico, né, velho? Foi polêmico, né? Mas aí você teve que explicar, pô, mas como que foi isso, cara? Tipo assim, essa tua trajetória, para você começar, né, da onde você veio e o porquê que hoje o Robson está sentado aqui, pô, e a gente, né, Matheus, tendo como inspiração realmente. Eu vou embarcar até outra pergunta também, até para sua resposta. Essa questão do empreender em si, já estava enraizado no seu coração desde a sua criação assim? Ou eu cheguei a ver a sua história, eu sei que teve um ponto definitivo que você falou, não, eu preciso empreender. Mas isso já vinha enraizado um pouco no seu coração desde antes? Ou teve um fato assim, específico que te fez? Ponto, né, um ponto que você falou, não, pum. Mano, Você abriu, um ponto que você abriu a chave dentro de você. Eu fui a própria chave ali, né? Cara, o que acontece? Vou responder as duas perguntas juntas. Beleza. Eu venho de uma família muito simples. Você já conhece um pouco da minha família e tudo mais. Né? Eu tenho 26 anos e quando eu comecei a minha trajetória empreendedora, as pessoas acham que eu comecei quando eu, sei lá, abri um CNPJ. E não, mano, CNPJ não quer dizer que você é empreendedor. Tem um monte de gente aí que é vendedor ambulante que empreende, né? Só talvez não tá conseguindo escalar o negócio. Eu sempre acreditei no seguinte, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente para mudar de vida. Eu não sabia o quê. Né? E como eu vim de família simples, eu nunca tive muito acesso,
Eu tava esse dia lembrando dentro do carro. Cara, eu lembro a primeira vez que eu fui na casa de um amigo meu e, mano, tinha piso na casa do cara. Piso, velho. Igual tem aqui na sua casa aqui, mano. Piso. Aí eu fui no banheiro, tinha um blindex. Eu juro pra você, velho. Eu fiquei assim, caraca, mano, o cara tem uma condição boa. Porque aquilo não era a nossa realidade. Sim. Aquilo não fazia parte de mim. Pô, sabe onde eu aprendi a orar? Assim, a orar meio que mentalmente? Cara, quando começava a chover, pô. Por quê? Mano, eu morava exatamente debaixo de um barranco. Então, tipo, depois eu vou mandar foto pra vocês, você pode até colocar e tal, pra galera postar lá nos stories. Mano, eu aprendi a orar ali. Por quê? A casa ficava assim e tudo mais, e o barranco ficava colado, mano. Tipo, se eu abrisse a janela e botasse a mão assim, eu encostava no barranco. Tipo, eu olhava assim, o barranco acima. Sim. Então começava a chover, velho. O que a gente fazia? A gente ia pro outro lado da casa. Se caísse, né? A gente acreditava que ia cair só de uma parte. É muita fé, né, velho? Confia. Não tinha outra coisa. Fazer o quê? Ficar na rua? Então, enfim. Só que aquilo era normal pra gente. Sim. Entendeu? E aí, quando eu comecei a ir pra casa de outros amigos, aos 8, 9 anos, eu comecei a perceber que existia uma outra realidade. Aí, pô, nos filmes, os carros e tal. Eu não sabia disso. Eu não sabia qual era o nome que dava isso, o que era uma pessoa rica, o que é empreendedor. Eu não sabia nada disso. E aí entrou o meu primeiro ponto de inflexão, que responde as duas perguntas. Que foi aos 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 12, né? Meu primeiro... Na verdade, foi para 11 para 12. Meu primeiro emprego, né? Ganhava R$12 por dia. Eu cuidava de escargot, velho. Sabe o que é isso? Caramujo, né? Eu matava mais do que cuidava, né? Sério? Eu fui mandado embora por conta disso. Caraca. Não matava porque eu queria, porque eu cuidava dos pequenininhos, velho, eu não conseguia, eu passava faca. Cara, e aonde que é? Tipo, a pergunta, mas aonde que era isso? Porque era até. Eu não conhecia. Era lá né? mesmo, perto de casa. E o nome do cara era Robson também. Era Robson. Caraca, velho. Mano, eu odiava o trabalho. Não ele. Aham. Eu gostava, que eu chegava lá, mano, eu pegava 2 horas, né? Olha só, na verdade eu chegava 2 horas, eu pegava 1h30. E aí, mano, era horrível. Era horrível, porque moleque, mano, 11 pra 12 anos. Eu queria Que andar de dinheirinho bicicleta. Sim. Mas eu ganhava R$12 por dia. Era suficiente pra comprar um passatempo. Aí valeu o refrigerante e acabou. Aí vai. E esse foi o meu primeiro emprego. Aos 15 anos, aí veio meu primeiro ponto de inflexão. Você ficou então 3, 4 Não, anos? eu fui pra lugar. Fiquei ali tipo um mês, aí depois fui pra carpinteiro, ajudante de mecânico, fui alguns lugares. Mas nada assim sério. Ganhava ali uns R$50 na sexta-feira, beleza. E aí eu cuidava da minha bicicleta, que era meu patrimônio na época. Mona Lisa o nome dela. Mona Lisa. Sério, Mona Lisa, velho. Tipo, meus amigos lá em cima eu lembro até hoje, Mona Lisa. Portanto, a BMW que a gente tinha, eu apelidei de Mona Lisa. Legal. E aí, aos 15 anos de idade, respondendo a tua pergunta, eu tomei uma decisão na minha vida. Foi sair de casa. Foi o meu primeiro ponto de inflexão. Por quê? Primeiro, eu não me dava muito com a minha família, especificamente mais com a minha mãe. Hoje a gente se dá super bem e tal. E aí, sabe quando você tem uma certeza no seu coração, velho? Isso foi algo interno. Por quê? Não foi esse tipo, eu quero empreender. Eu nem sabia que era isso, mais uma vez. Mas eu tinha uma certeza, pô. Eu não queria ficar no ambiente onde eu tava. Então, assim, aqui tem até uma chave. Porque melhor do que você saber o que você quer, é você ter certeza daquilo que você não quer. E, mano, eu não sabia o que eu queria. Vou ser bem sério pra você. Óbvio, você queria... Eu não sabia o que eram essas coisas. Mano, não sabia qual era o significado dessas palavras. Mas eu tinha certeza do que eu não queria. E o que eu não queria naquele momento? Morar onde eu estava morando. Viver onde eu estava vivendo. E aí foi quando eu saí de casa. Morei durante 1 ano a favor, né? Com o meu irmão de consideração. Mano, aprendi muito. Muito com ele. Muito com ele e com a mãe dele. Educação financeira aprendi com ela. Legal. Olha que legal. Que bacana. E ali eu comecei a ter contato. E aí eu me fiz uma pergunta. Eu já não lembro qual é a minha idade quando me fiz essa pergunta. A pergunta foi, eu já estava trabalhando como de carteira assinada, ganhando ali, sei lá, R$600 a R$800 por mês. Eu tinha uns 16 para quase 17 anos. Já tinha saído de casa, já estava ali prestes a morar sozinho, porque eu saí de casa, morei 1 ano com meu irmão, depois eu fui morar sozinho mesmo. E aí eu me fiz uma pergunta, mano. E essa pergunta foi a parada, velho. Foi a grande chave dentro de você. Foi a grande chave, portanto é a pergunta que eu faço para todo mundo. Inclusive eu vou fazer para vocês hoje. Cara, a vida que eu quero tem a ver com aquilo que eu tô fazendo? E eu falei assim, mano, não, pô. Por quê? Eu comecei a me fazer a pergunta, cara, eu já tinha noção do que eram as coisas. Eu falei, pô, eu já sabia quem tinha dinheiro, quem não tinha. Tá ligado? Eu falei, pô, todo mundo que trabalha como funcionário tá sem grana. E todo mundo que é patrão, logicamente. Que é o patrão tem grana. Eu falei, mano, tem alguma coisa aí. Eu falei, cara, então se não estou fazendo, né? Se aquilo que eu tô fazendo não tá me levando pra lá, o que eu tenho que fazer? Entendeu? Tipo, qual é a parada, que negócio que eu vou fazer, né, pra eu mudar minha vida? E aí foi quando eu comecei a empreender. Eu falei, cara, a maioria das pessoas que estão realizando sonhos, elas não são funcionárias, mano. Nada contra. Eu fui funcionário durante um tempo. Muito tempo, na verdade. Porque eu comecei novo, então até meus 16 anos eu fui funcionário, pô. Então, ó,
12, 13, 14, 15, quase 5 anos como funcionário. Sim. E aí foi quando eu me fiz essa pergunta. Falei, cara, as pessoas estão realizando sonhos. Elas estão em qual lado? Elas são empregadas ou são dono do próprio negócio? Sim. E aí foi quando eu tomei a decisão. Cara, e uma coisa interessante que você fala, eu até já vi um story seu falando sobre isso, com a galera que trabalha contigo, que é o seguinte, vocês estão aqui pra aprender. Quando vocês tiverem, que já aprendeu tudo, é a hora de voar. Então eu acredito que justamente Muito nisso, nisso, né? a questão de você estar empregado é um período. Você Sim. tá ali pra aprender, porque ninguém começa de cima, todo mundo começa pequeno. Então você tem que estar junto com alguém que você vai aprender. Eu acho isso muito bacana da sua atitude, porque você coloca a galera lá, só que você não quer prender a galera ali pro resto da vida com você. É aprender o que tem que aprender e voar, né? Porque se você parar pra pensar, por exemplo, eu falo isso muito com a minha irmã. Né? Aham. Minha irmã e meu irmão. Agora a gente tá com outro funcionário lá. É porque começou agora, né? Daqui a pouco Sim. eu falo isso pra ele. Claro. Mas a minha irmã ouve direto isso de mim. Eu falei, cara, emprego é bom enquanto... Aí ela vai completa, enquanto eu aprendo. Parou de aprender, é hora de meter o pé. Porque, cara, de verdade, não é só por ela. Sim. É porque se ela ficar lá mais tempo do que ela pra ficar, ela tá segurando a oportunidade de outras pessoas aprenderem. É verdade. Entendeu? Então, assim, óbvio, Robson, mas a sua empresa vai crescer, o teu negócio vai acontecer, claro, e ela vai determinar. Pode ser que seja, mano, daqui a 5 anos. Entende? A gente tem uma visão muito clara do que a gente quer construir. Pode ser que seja daqui a 10 anos, mas eu acredito que acontece esse momento, que é um momento de inflexão. Então, mano, emprego é bom enquanto você aprende. Parou de aprender, velho. Já era. Pega essa chave aí. Pega essa já, pega essa já, primeiro. Pô, maneiro, cara. E, pô, velho, tipo assim, eu te conheci antes da Rinodê, né, pessoalmente, né, tem bastante tempo que eu conheço o Robson, inclusive quando a gente tava falando sobre você, né, quando a gente tava com aquela famosa lista que a gente praticamente fala em todo episódio, né, Matheus? Todo episódio. Aí eu falei assim, pô, eu conheço o Robson e tal, eu não sei se ele lembra de mim, mas, pô, a gente já tinha trocado uma ideia antes e tal, e você começou, né, nesse sentido, no marketing multinível pela CIDIS, né? CIDIS, né? CIDIS que fala. E aí, como que foi essa trajetória, cara? Porque você disse que teve esse insight da mudança. Sim. Mas então, o teu primeiro contato com o empreendedorismo foi o marketing digital? Marketing multinível. E Foi. marketing multinível, Foi. isso. Quando, por exemplo, aos 15, eu já tava morando sozinho ali com meu irmão, né? Na verdade com 16. E aí, com 17, se eu não me engano, eu não lembro exato. Eu acho que foi 2014. Vai ter que fazer as somas, eu não sou muito bom de cabeça, não. E foi em 2014, se eu não me engano, eu conheci o marketing multinível. Mano, fiquei louco. Por quê? É aquele negócio, cara, a pergunta que eu me fiz, cara, o que eu tô fazendo vai me aproximar dos meus sonhos? Sim. E na época eu era empregado, então não. Então eu precisava de uma oportunidade que eu pudesse crescer com investimento baixo. Por quê? Eu não falei, mas na época eu devia 28 mil reais, pô. Então, tipo, eu não tinha como investir. Eu tava com o meu nome sujo. A casa que eu morava, pra você ter ideia, eu tava com 3 aluguéis atrasados. Eu recebi carta de despejo. Caramba. Quando eu comecei no marketing multinível, eu tinha acabado de receber. Na verdade, tipo, uns 2 meses depois. Eu recebi carta de despejo, pô. Porque, mano, eu tava quebrado. Entendeu? E não me arrependo de nada que eu fiz. Óbvio que a cabeça que eu tenho hoje... Você não faria, Não faria, mas se eu não tivesse passado, eu não teria a talvez, cabeça que eu tenho hoje. exatamente. Então, muito louco. E aí, quando eu conheci o marketing multinível, eu visualizei assim, cara, eu vou mudar de vida com esse negócio. E, de fato, a gente mudou. Aí eu fiquei 9 meses com a CIDS. Eu conheci a indústria pela CIDS, só que a CIDS era uma empresa nova, né? Portanto, eu tenho contato com o ex-dono dela até hoje, que é o Jordão. O cara é top demais, gente boa demais. Tá no mercado até hoje, né? E aí, 9 meses eu vi que não tem quando você... Tipo, você tá jogando no... Essa empresa não existe mais. Você tá jogando no time da tua cidade, aí tu vê que existe, tipo, o Barcelona. Aí você fala, opa, peraí. Eu posso começar, eu posso ser o atacante oficial do Ponte Preta, ou, mano, eu posso ser o reserva do Barcelona. E aí, o que você prefere? Eu falei, vou começar no reserva do Barcelona. E aí foi quando a gente migrou pro grupo Rinodê, enfim, construí a nossa trajetória lá durante 6 anos. Né? Hoje não é meu foco maior, né? É uma fonte de renda minha, como eu estava falando até para você, mas não é onde está meu foco. Robson, mas é onde você mudou a tua vida, tanto financeira, tanto assim, a sua principalmente a mentalidade, porque eu acredito que só cabe no teu bolso, o que primeiro que cabe na tua mente. Cara, o marketing de rede. E eu falo, tá? É um negócio que eu super indico. Robson, eu tenho grana, eu quero começar, não indico. Se você tem grana, não indico. Robson, eu tô sem grana, não tenho conhecimento nenhum, tô zerado, zero network. Velho, o marketing de rede, talvez ele não vai te trazer muito resultado financeiro nos primeiros 2 anos, mas mentalmente é surreal. É muito forte. Muito Top, né, cara? É muito forte. Não, e hoje então você tá com
quais investimentos, assim, você falou que não é mais o principal, mas então qual é o existem seu outros, né? portfólio? Então, hoje o nosso foco maior relacionado a negócio está no e-commerce, que é o Dona Babi, né? A gente tem ele tanto dentro dos marketplaces, o site está ficando pronto, também agora. Lembrando que eu tenho 8 meses nesse mercado. Então, tipo, eu falei agora no carro vindo pra cá, tô com molheira na cabeça, tô aprendendo. Tem a questão do meu próprio Instagram, que foi o que eu falei contigo. Hoje, querendo ou não, é uma fonte de renda. Apesar que o Instagram, desde 2014 para 2015, que eu entrego conteúdo ali, nunca cobrei nada. Primeira vez que cobrei foi agora, na mentoria. Né? É uma fonte de renda. Não posso dizer que não é, mas não é um negócio que é todo mês. Tenho também a questão do marketing de rede e tem uma Dona Babi mesmo, que é o que eu falei, que é a loja, o Instagram da minha esposa e tudo mais. Então, assim, são os negócios que hoje nós temos. Tem um investimento também, só que é algo que a gente está começando e tudo mais. Então, assim, hoje o nosso foco maior tá no e-commerce. Né? Isso até meio do ano, velho. Porque depois eu vou dar foco total no Instagram. Entendeu? Na verdade, no digital. Pô, top. Entendeu? Que vai ser o nosso maior objetivo. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Há 30 anos, nascia em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente. O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades e deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Olá, aqui é a doutora Fátima e no Momento de Saúde de hoje vamos falar sobre aquela velha conhecida, a dor nas costas. Você sabia que mais de 80% da população em algum momento da vida vai sentir dor nas costas? Mas atenção, dor frequente pode indicar problemas de coluna, má postura ou até coisas mais sérias. Não ignore, o ideal é procurar um especialista para fazer uma avaliação. E aqui na Climed Serrana nós temos esse especialista para te oferecer. Estamos localizados aqui em Conselheiro, na rua Albertino Quadro Gama, 108. Siga-nos no nosso Instagram, @ClimedSerrana, ou então escaneie o QR Code na tela. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipop Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home, transformamos casa em lar. A questão é que o digital ele tem um detalhe aí. O digital ele é uma revolução econômica. Porque pela primeira vez a gente teve a possibilidade de existir em uma dimensão simbólica. Como assim, Davi? Existem esferas em volta da gente, certo? Você pisa no chão, você sente. Litosfera é o chão. Você respira, você sente atmosfera. Você vê a água, você vê a hidrosfera. Você vê a natureza, você vê a biosfera. A quinta esfera que passou a existir chama-se internetosfera. E pela primeira vez você é capaz de existir onde você não existe. De estar onde você não tá. Vocês estão transmitindo aqui agora por um computador e alguém de outro lado da puta que pariu tá vendo vocês. Sim, exatamente. E se vocês vendem um produto, ou falam de um patrocinador, ou falam de alguém que a pessoa pode comprar online, a pessoa consegue comprar lá do cu do mundo daqui. Então você é capaz de estar em um lugar onde todos são simbólicos. Ela fala, metaverso tá vindo, metaverso já é esse. Já metaverso existe, né? já existe. E é ali, nesse metaverso, na internetosfera, o tempo passa diferente.
A escala é muito mais rápida. Você tem um megafone na mão, que é o teu celular. Entendeu? Você tem um megafone na mão, que é a ferramenta de escala digital. Daqui 10 anos, vão ter 2 tipos de empresa. As que estão no digital e as que foram à falência. Exatamente. Você não tem outra Exatamente. opção. Ou você escalou o digital, ou você vai à falência. Por quê? As pessoas ainda acham que a moeda mais preciosa é a atenção. Quer dizer, é o dinheiro. As pessoas ainda acham que a moeda mais preciosa é o dinheiro. Mas, na verdade, é a atenção das pessoas. Verdade. A nova moeda, a moeda do século, é a atenção das pessoas. E a atenção está onde? Nas redes sociais. Aí você entende o jogo. E aí que entra a questão de você ser uma pessoa interessante e ter um conteúdo pra passar. É como você falou, a internet pra você é um meio. Só que o teu conteúdo que faz cativar as pessoas, o teu conteúdo, a tua mensagem que faz realmente engajar as pessoas verem em você um potencial de aprender com você. Porque aí, no caso, a pessoa tem um e-commerce, tem um produto, ou até um serviço dela, e ela vai aprender como potencializar isso para as outras pessoas. Se a pessoa não tiver um conteúdo interessante, o que a pessoa que está vendo lá no celular vai agregar? Nada. Então, eu acredito que o seu serviço também, de poder fazer uma mentoria, de dar uma consultoria, ajuda muitas pessoas nesse sentido também, de aprender a fazer. Poxa, eu sou, sei lá, eu tenho aqui um e-commerce de roupa fitness, mas como que eu vou trazer mais pessoas para o meu comércio? Se você não for interessante, é só mais uma. Tem que ter um diferencial. E como que você trabalha isso, cara? Quando a pessoa... Pô, Davi, tô precisando de uma consultoria sua para poder dar um tchan mesmo nas minhas vendas. Como que você analisa essa perspectiva? Então, hoje eu trabalho muito pouco com negócios físicos. Aham. Eu seleciono meus clientes, né? Para você entrar para qualquer mentoria, consultoria minha, tem um formulário de aplicação, onde a pessoa aplica, e eu leio lá, junto com o meu time comercial, e vejo se eu quero aquela pessoa como cliente ou não. Porque tem pessoas que eu sei que eu não posso ajudar, e que não adianta ela ter o dinheiro para pagar. Ela pode pagar, só que eu não quero ajudar aquele tipo de negócio. Hoje eu seleciono muito pouco negócio físico. Por quê? Porque a metodologia que eu trabalho, ela é eficiente para negócio físico? É. Só que negócio físico é chato, demora. É tudo muito caro. A pessoa não consegue ter uma escala rápida. Eu hoje foco em infoprodutos, em negócios digitais, em negócios que não dependem de fornecedor, que não dependem de fábrica. A pessoa só cria um produto digital e vende. Assim, a escala é muito mais rápida. O que eu hoje implemento, né, com meus clientes? Eu sou especialista, né, as minhas zonas de especialidade são 3. Copywriting, branding e criação de movimentos. Né? Criação de movimentos, inclusive, eu sou uma das únicas pessoas do Brasil que está trazendo isso agora muito forte. Né? O que é copy? Copy é a escrita persuasiva. São textos persuasivos. É uma técnica para você escrever textos que fazem pessoas tomarem decisões. Isso é copy. Branding é a gestão de uma marca. É toda a narrativa em volta de uma marca. Uma marca, ela tem uma história. Uma marca, ela tem que ter uma história. Se a marca é só um logo, ela não é nada. Ela precisa ter uma história, precisa ter todo um contexto por trás que impacta emocionalmente o cliente. Certo? E aí existe a criação de movimentos. O que é criação de movimentos? São pilares, é uma metodologia fechada, onde você aplica as mesmas coisas que ditaduras, que impérios, que revoluções usaram para movimentar pessoas. O que é um movimento? O movimento é assim, um grande número de pessoas indo para o mesmo objetivo. Objetivo seja esse, mudar o mundo, ganhar uma eleição ou clicar para comprar. O motivo que elas fazem isso é o mesmo, que é identificação e pertencimento. Então eu trabalho principalmente com criação de movimentos. E a criação de movimentos no digital é muito mais forte, porque internetosfera, escala. Então, eu poderia ir pra praça e gritar: gente, façam parte do meu movimento. Eu ia pegar 3, 4 pessoas. Se eu vou lá nos stories e grito, eu pego 5, 10 mil pessoas. O que é mais eficiente? Exatamente, cara. Exatamente. Que legal, cara. Legal mesmo, cara. Legal Não, mesmo. e hoje, quando você vai fazer esse movimento de uma marca, o que você faz assim? Claro que você não vai entregar o pulo do gato, né? Porque as pessoas têm que pagar pra ter isso. Mas quando você analisa um cliente e ela fala assim: poxa, eu quero fazer esse movimento na minha marca. Eu quero cativar os clientes a ter esse movimento com a minha marca. Qual é a sacada que você tem, assim, pra definir esse movimento? Então, vamos lá. Todo movimento, e agora eu tô falando de todo mesmo, tá? Desde cristianismo, nazismo, qualquer revolução, qualquer candidato que ganhe a eleição, tem um padrão de 5 pilares. Falei isso nos stories hoje, inclusive. São 5 pilares. Um grande ideal, um líder forte, um inimigo ameaçador, uma identidade de comunidade e um nome impactante. Certo? Se você tem essas 5 coisas, você tem o alicerce, a base de um movimento. A base de um movimento acontece aí.
ideal, líder, inimigo, comunidade. Quando você define isso aqui, você pode definir o nome. As pessoas acham que o nome do movimento é a primeira coisa. O nome do movimento é uma das últimas coisas. Depois que você já tem um grande ideal fundamentado, que impacte as pessoas emocionalmente, que faça elas pensarem, cara, eu quero defender isso, eu faço parte, eu sou isso, né? O grande ideal, ele parte de uma coisa muito antropológica da pessoa, que é a identificação. Eu sou. Eu acredito nisso aqui, né? Aí existe o líder, ele é a ancoragem de autoridade daquele movimento, ele representa no inconsciente das pessoas justamente essa figura que tem um call to action claro, que tem uma chamada pra ação, vamos juntos, vamos pra lá. Você tem um inimigo, e precisa existir um inimigo, porque o que une pessoas diferentes? O inimigo comum. Então, o inimigo comum, ele na verdade é uma estratégia de unir pessoas diferentes. Talvez vocês dois poderiam fazer parte de um mesmo movimento, só que vocês têm discordâncias entre si. Como é que eu faço para unir vocês dois? Eu vou apontar para um mesmo inimigo. Esse mesmo inimigo vai unir vocês dois contra esse inimigo. E existe a identificação da comunidade, que é você dar um nome para a comunidade. Você ter pontos de identificação. Você ter pulseirinhas, sei lá, né? Tem várias estratégias para você identificar a comunidade e para as pessoas quererem dizer, eu sou, eu faço parte, eu acredito, eu estou junto. Legal. Né? E aí quando a pessoa diz eu sou, eu faço parte, você mexe com a identidade dela. Sim. Que é a coisa mais profunda que tem no ser humano, que é o eu, é o ego. Quando você mexe com o ego das pessoas, você mexe com o que você quiser. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tem alguma pergunta? Porque eu, tipo assim, a minha grande sacada nesse sentido é o seguinte. Como que a marca identificou isso tudo? Ela faz isso ser uma coisa natural. Porque, tipo assim, pode parecer muito sintético. Tipo assim, se você fala assim, eu sou... Só é sintético se a sua mensagem for sintética. E como que a mensagem vai ser de verdade? Sua mensagem é de verdade? Você tem uma mensagem de verdade? Se você, como comunicador, como líder, tem uma mensagem verdadeira, é só você ir lá e gritar ela pro mundo. Se tu acredita na sua mensagem, ela nunca vai ser sintética. A mensagem só é sintética se você não acredita nela. É óbvio que ela vai ser sintética. Você tá ali fingindo que você acredita numa coisa que você não acredita. É igual esses políticos aí que alguns são marionete. Eles não acreditam no que eles falam, é alguém escrevendo no roteirinho. A verdade é que nitidamente dá pra perceber que a mensagem deles é sintética. É quando o cara ele fala do jeito scriptado, que dá pra ver que é uma coisa forjada. Sim, sim. Entendeu? Fora isso, quando a pessoa realmente acredita naquilo, você vê sangue no olho. Você vê coração no que ela fala. Aí a mensagem nunca vai ser sintética. E cada negócio costuma ter uma mensagem e você usa essa mesma metodologia parecida para montar, né, de alguma forma o movimento dela. E aí você usa também o branding, então, e o copywriting a seu favor. O branding e a copy são ferramentas que eu uso para a criação do movimento. Entendeu? São estratégias, branding, copywriting, tráfego pago, isso são estratégias, são ferramentas, né? Não são conceitos e virtudes por si só, são ferramentas que você usa para um fim, assim como o movimento. O movimento ele não é uma coisa em si só, o movimento é para construir alguma coisa, né? Eu costumo dizer que o movimento constrói o lucro. Eu tenho essa frase muito forte. Para você construir lucro num negócio de verdade, no curto, médio e longo prazo, você tem que ter movimento, porque o movimento é a única coisa que movimenta pessoas. Sacou? Legal demais, legal demais. Eu acho que acaba sendo um marketing que vai muito além, né? Só de anúncios, vai muito além só de venda, porque são ferramentas, isso aí. Exatamente, são ferramentas, exatamente. Entendeu? Acaba gerando um propósito muito maior. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Não, e eu acho que esse é um novo conceito, porque muitas pessoas acham que é só colocar ali o botão de impulsionar no Instagram que você vai alcançar o que você quer. E normalmente isso é uma furada, porque se você não tiver uma estratégia, porque tudo isso que você tá falando aí é uma estratégia. Sim. Você tem que sentar ali com o proprietário da marca, do infoproduto que ele tem, seja o que for, e traçar junto com ele. Ou você traça junto com o cara ou ele te passa as informações e você mostra um projeto pra ele? Como que funciona isso? Depende. Normalmente eu traço junto, é call no Zoom, tá? Eu tenho níveis, né? Pra mim existem 3 níveis de produtos. Eu tenho 3 níveis de produtos, tá? Um produto que é do alone, done alone, né? O done with you e o done for you. Como assim? Eu tenho o faz sozinho, que é o quê? Que é a comunidade que eu vou lançar agora. Ela vai ser um curso de recorrência para mais iniciante. Eu não gosto de vender para iniciante. Só que tem muita gente chegando no meu Instagram pedindo, sacou? E eu quero ajudar essas pessoas também. Então eu vou lançar uma comunidade para pegar essa galera mais da base. Meu ticket ele costuma ser alto. Eu costumo vender pra galera que já tem muito resultado. Agora que eu vou começar a abrir um pouquinho mais pra base. E assim, esse produto, o Done Alone, é o quê? Faz sozinho. Eu vou te ensinar o conteúdo e você faz. Você se vira, você aplica. Você tem o Done With You, que é o quê? Eu vou fazer junto com você. A gente vai fazer junto. Você traz, eu direciono. E eu também tenho produtos de ticket mais alto, que são as implementações, que é done for you. Você não precisa fazer nada, eu implemento pra você. Entendeu? Aí são níveis diferentes e, obviamente, ticket diferente. Quanto mais caro o cara paga, menos trabalho ele tem.
Aí você que entra com a sua expertise Exatamente. e a chance de dar certo é bem mais rápida. Porque, tipo assim, quando a pessoa faz por ela, vai dar certo. Mas parece que, tipo assim, ela talvez vai quebrar a cara, né? Não, na verdade, quando a pessoa faz junto comigo é mais efetivo do que eu fazer sozinho. Eu fazer sozinho demora um pouco mais, porque eu tenho que entender mais a pessoa, tenho que fazer mais entrevistas. Entender um pouco mais até a marca em si, né? Exatamente. Você precisa tá dentro. A questão de eu fazer sozinho é o quê? É que tem, né, clientes que já tem muito resultado e eles não têm tempo pra parar no Zoom ali e ficar fazendo reunião. O cara já fatura muitos milhões por mês, muitos mesmo. Então, assim, esse cara, ele precisa terceirizar aquilo ali e eu só apresentar pra ele o bagulho pronto e ele dizer isso aqui gostei, isso aqui não gostei. Né? O cara paga pra não precisar pensar. O cara paga pra não ter mais trabalho, porque já tem muito trabalho. Você precisa terceirizar a tomada de decisão, entendeu? Aí existe um processo de implementação, que aí eu trago uma equipe junto, não é, logicamente, eu ir lá e inventar o negócio. Tem toda uma metodologia pra isso acontecer. Cara, muito legal. E tem outras ferramentas dentro do marketing que você gosta também, né? Eu venho assim na minha cabeça o PLR, a própria Eu não gosto de gestão de PLR. tráfego. Você não gosta de PLR? Não, eu não gosto de PLR. Não, nada contra o modelo PLR em si. Só que o PLR, primeiro que ele fudeu a gestão de tráfego no Brasil, porque eles começaram a rodar muito anúncio black, muito anúncio com promessa falsa, aí o Facebook ficou louco. Fica muito difícil rodar anúncio. Sim. E outra, a maioria, não tô falando todos, mas a maioria de nego do PLR vende produto engana trouxa. Produto que não dá resultado, só com uma promessa forte. E pra mim, se você vende produto engana trouxa, você é um merda. Você tem um dinheiro que tá vindo sujo pra você. Você, quando você enriquece às custas de enganar outras pessoas, o dinheiro tá sujo no teu bolso. Você perde praticamente um pouco até a sua essência de ser, né? Eu acho que isso é meio particular, assim, porque como você falou, como cada empresa tem um objetivo que ele não é forçado, como a gente tá falando, ele não é... Eu perdi até a palavra. Como é que é a palavra que você tinha falado? Autêntico? Autêntico, isso. Quando ele não é autêntico, você percebe. E, cara, eu digo assim, por mim, é até difícil eu conseguir fazer alguma coisa que não é autêntica. Eu tenho uma certa dificuldade. Então, assim... É meio esquisito isso, o né? último PLR que deu certo no Brasil foi a fórmula de lançamento, né? A fórmula de lançamento, o Érico Rocha trouxe dos Estados Unidos. Óbvio, o dono deixou, né? Mas o que ele fez, na prática, foi um PLR. Ele pegou uma coisa que estava lá fora, traduziu e deu a cara dele. A questão do PLR é essa, que a maioria usa pra vender produto engana trouxa. E pra mim, não vai enriquecer às custas de enganar outra pessoa. Você só fica rico de verdade, e não rico só de dinheiro, rico de virtude, quando você transforma a vida de outra pessoa através do teu produto, através da tua riqueza, através do que você vende. E, Carlos, eu quero começar o nosso bate-papo de hoje conhecendo um pouquinho da sua trajetória, cara. Você é friburguense mesmo? Como que a igreja apareceu na sua vida? Você já é de família tradicional católica? Como que foi essa sua história, tanto pessoal como também na igreja? Não, eu sou de Nova Friburgo, não sou de família de participação de igreja. Minha mãe vai à igreja, mas vai como uma fiel que vai à missa aos domingos, mas não tem aquela participação pastoral. Meu pai também não tinha. Então, o que aconteceu? Eu brincava, eu morava na rua São Roque, em bairro de Olaria, e ali eu brincava com a molecada de bola, de pique, do que tivesse a gente brincava lá. Carrinho de rolimã descia o morro. E numa determinada noite, era uma terça-feira, eu tinha meus 12 anos de idade, eu escutei o sino da igreja batendo. Lá tem uma capelinha, tinha, né? Que agora virou uma grande igreja, mas tinha uma capelinha chamada Capela de São Roque. E o sino batia toda terça-feira à noite, porque tinha uma reunião lá, que um senhor chamado Admário fazia. Era um terço, e uma leitura do Evangelho e distribuição da Eucaristia. Então, eu brincando na rua, ouvi aquele sino batendo, aquilo me chamou a atenção. O que é isso? E aí eu subi até a capela para ver o que era. Quando eu cheguei lá, a capela estava aberta, não tinha nada acontecendo, porque as pessoas não tinham chegado ainda. Só tinha uma senhorinha lá, chamada Dona Leni, arrumando as coisas. E eu entrei naquela capela, pequenininha, e fiquei deslumbrado ali dentro. Achei muito interessante aqueles quadros da Via Sacra, não sabia nada do que significava. Olhava as imagens, aquelas velas, sentia o cheiro das flores, e achei engraçado, uma coisa diferente. Só que, ao mesmo tempo que eu gostei de estar ali,
algo me sacudia para que eu não ficasse ali. Então eu senti um certo incômodo. Sim. Queria estar, mas saía. Aí fui embora. Saí, desci o morro, voltei a brincar. Na semana seguinte, a mesma coisa aconteceu. O sino bateu, eu subi, fui lá, vi, gostei, achei interessante, mas não ficava para reunião. Algo me incomodava e eu saía e fui embora. Ao mesmo tempo, eu estudava no colégio Nossa Senhora das Graças, que tinha um diretor, que era o Padre Paco. Não sei se você o conheceu. Não. Um espanhol, muito animado. E eu virei para ele e falei assim, eu quero ajudar em alguma coisa na igreja. Olha que legal. E aí, na época, eu já fazia historinha em quadrinhos para jornal. Era publicado, jornal de conselheiro, jornal de olaria, A Voz da Serra. Eu já tive tiras de quadrinhos publicados nesses jornais. Que legal. Eu fazia. Aí eu falei com ele, eu posso fazer uma historinha em quadrinhos. Aí ele me deu o Evangelho de Domingo para eu fazer, e aí ele fez cópias para distribuir para as crianças da catequese. Aí depois eu fui fazer teatro na igreja, comecei assim, com o apoio do Padre Paco, e aí eu fui. Anos mais tarde, voltou aquela questão, por que na igreja, quando eu entrava na capela, eu sentia aquele incômodo de sair, de não ficar ali? E aí eu conversando com um professor que eu tive do curso de teologia, Luiz Fernando, ele é professor de filosofia, aí ele disse, muito simples, vou te contar o que eu acho. Eu falei, o que é? É a missão que você faz hoje, é ir ali, mas não deixar o que tem ali, levar para fora, levar para o mundo, para as pessoas a riqueza que tem ali. Eu falei, você sabe que é isso mesmo? Então o meu trabalho na igreja sempre foi esse, ensinar. Desde pequenininho. Quando eu fui fazer primeira comunhão, eu já fui fazer primeira comunhão com 14 anos, não tão novinho. Sim. Então, eu lembro que eu ia fazer primeira comunhão na quarta-feira, era a minha aula, era na igreja Nossa Senhora das Graças. No sábado, eu era catequista, na igreja de São Roque. Então, o que eu aprendia na quarta, no sábado eu ensinava. Claro que eu não era sozinho, eu tinha uma senhora chamada Dona Luísa, que ficava comigo. Mas o que eu aprendia na quarta, eu levava já no sábado. Que legal. E no final do ano, quando se marcou as primeiras comunhões das turmas, a primeira comunhão da minha turma, em que eu era catequista, foi marcada primeiro do que a que eu era aluno. Então, os meus alunos fizeram primeira comunhão antes de mim. Que interessante. Então, é um pouco isso a minha história. Cara, que interessante. E eu vejo que até essa questão das tirinhas, né? Quando o padre pediu para você fazer para a catequese, já estava ensinando ali, porque Já através das imagens ali com o Evangelho de Domingo já era uma forma de ensinar também. Já era uma arte, né? Com certeza. Que fazia e distribuía. Já estava na comunicação. Sim, essas que você fazia para o jornal já tinha cunho religioso? Não, era política. Era política? Era política. Eu desenhava o Paulo Azevedo, que era o prefeito, o Heródoto, aquele povo todo da política friburguense. Que interessante, cara. Você vê, né? Então você também gosta de política, então, gostava, pelo menos, nesse sentido, de se interessar pela cidade também. Sim, eu gosto de acompanhar. Nunca me envolvi em política, nunca me filiei a partido, mas eu gosto de acompanhar o assunto também. Não entro em briga por causa de política e nem idolatro político nenhum. Sim, exato. O que a gente costuma sempre dizer aqui no podcast, Carlos, que o Noir, eu vejo que é uma forma também de fazer política, porque é uma forma da gente deixar as pessoas falar, as pessoas trazerem as suas ideias e ter um diálogo aqui democrático. Que eu acredito que é o ponto essencial de fazer política, que não é política partidária, é política social. Porque se a gente conversa sobre determinados assuntos, cada um expõe sua opinião, suas ideias, é uma forma de fazer política, né? Claro. É uma política saudável. E se você olhar o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento,
todos eles eram homens da marginalidade do poder, ou seja, eles não tinham nem poder político, nem poder religioso. E isso dava a eles a condição de profecia, porque o profeta não é aquele que prevê futuro, é uma visão errada. Profeta é aquele que denuncia. A função essencial do profeta é a de denúncia. Denúncia contra o abuso, tanto político quanto religioso, econômico. Sim. Então, o profeta, ele não pode estar totalmente envolvido de um lado da política, porque senão ele perde a visão profética dele. Ele começa a idolatrar o lado político em que ele está e só vê erro no outro. É verdade. E o cristão, o católico, ele é batizado, então ele é profeta, sacerdote e rei, ele é profeta. Ele tem essa missão também de denunciar o abuso, de falar da injustiça. E se ele fica idolatrando um partido político, se ele acha que o único caminho, o único partido que existe é o dele e todos os outros são do demônio, não são de Deus, estão condenados, ele perde essa visão política quando o partido dele está no poder. É verdade. Então, por isso que a Igreja Católica não pode ter um lado político. Sim. Porque senão ela perde essa veia profética dela. É verdade. Uma vez eu postei no meu Facebook que meu partido é o DSI, Doutrina Social da Igreja. Isso. Esse é o partido. Que o governo que tiver no poder vai ter coisas boas a favor da doutrina social da igreja e também vai ter coisa ruim. Qualquer partido, de qualquer candidato, de qualquer linha, vai ter coisas que combinam com a igreja, vai ter coisas que não combinam. É verdade. Então, o católico tem que ter essa distância para poder dizer, ó, isso que este partido, o governo está fazendo, sendo do meu partido ou não, é correto ou não é correto. Sim. O que não der é só para demonizar o outro. Isso é que é verdade. feio e que não é cristão, nem justo, nem honesto. É verdade. Carlos, voltando, né, nessa sua trajetória, beleza, você começou a trabalhar na igreja, ajudar no teatro e tudo mais, catequista. E como que surgiu essa questão mesmo de ser professor, de poder levar a doutrina da igreja, fazer formações? Como que foi essa virada de chave? Se houve essa virada de chave ou se foi algo natural realmente que foram chegando os convites, você foi realizando? Quando você viu, você já estava tendo turmas que você estava trazendo essas formações. Começou sendo catequista e catequista sem ter primeira comunhão. Eu não sei se tem outro caso na história da igreja disso aí. Então começou assim. Quando eu tinha 18 anos, o padre José Maria Cavalcante, você deve conhecer, ele está hoje na paróquia de Duas Pedras, em Friburgo, ele me fez um convite para dar uma palestra num encontro de jovens chamado COR, Curso de Orientação Religiosa. E eu fui dar essa palestra. E o pessoal adorou a palestra, disse que foi muito boa, era uma palestra sobre Bíblia. A partir dali eu comecei a dar palestras. Aí o pessoal começou a me chamar, em outros eventos do COR eu dava palestra, e sempre o pessoal gostando muito. Nisso eu queria ser padre. Nessa idade que eu estava, 18 anos, o meu objetivo era ser padre. E aí eu fui estudar teologia, a convite de Dom Alano. Dom Alano leu um texto que eu escrevi em resposta a um pastor, e aí Dom Alano falou, tem que entrar na teologia. Aí eu comecei a estudar no IFAP, no Instituto de Teologia da Diocese. Então, fui fazer teologia, mas o meu objetivo era ser padre. Mas eu estava estudando, não no seminário, porque minha mãe, eu tinha que ajudá-la em casa. Sim. Então eu tinha que trabalhar, então eu não podia deixá-la, então eu fiquei fazendo por fora teologia, com o objetivo de, no final, quando eu completasse o curso, eu me apresentasse à igreja para a ordenação. Então eu fui estudando. No meio desse caminho, o padre também, José Maria, me convidou para ser professor no Nossa Senhora das Graças, no colégio que tinha em Olaria. Aí eu fui ser professor lá. Quando eu completei a teologia, eu me apresentei ao bispo, na época Dom Rafael, para ser
ordenado, ele me acolheu, me encaminhou para o seminário, o padre Fábio me encaminhou no seminário, era o reitor à época, mas não deu certo. Depois, se quiser, eu conto também a história do seminário, que é interessante. Quero saber, fiquei curioso. E aí, continuei professor do Nossa Senhora das Graças, mas aí depois eu fui ser professor do IFAP, do Instituto de Teologia, e estou nessa aí, até hoje. Que interessante, cara. É. E realmente, eu quando te conheci, a primeira pergunta que veio foi: caraca, ele seria um bom padre, hein? E realmente, Não seria, cara, não seria. Mas o que aconteceu, cara? Não seria um bom padre, não. Porque é o seguinte, eu não estudei no seminário a teologia. Certo. Então já começou diferente. Uhum. Tudo comigo é diferente. Sim. Então foi diferente. Aí eu fui, me apresentei ao bispo. Ele me acolheu, o reitor me acolheu e me fez uma proposta. Você vai ficar 2 anos no seminário para complementar os estudos, porque há umas disciplinas que são específicas do seminário. Sim. Por exemplo, atender confissão. No Instituto de Teologia que eu estava, que é um instituto para leigo, não tem uma disciplina dessa. Porque ali o pessoal vai ser professor de ensino religioso. Então, tem matérias específicas que são de padre. Então, ele falou, você vai fazer uma complementação em 2 anos, talvez você estude até fora, e no final desses 2 anos você vai ser ordenado. Tá bom. Gostei. Até então você estava... Não, gostei da proposta. Aí, ele falou assim, você trabalha, não deixe o seu trabalho, ele foi muito sábio, o padre Fábio, não deixe o seu trabalho antes de fazer uma experiência aqui, para ver se realmente é isso que você quer. Tá bom? Aí eu lembro que no feriado de 7 de setembro de 2006, eu fui fazer uma experiência no seminário. O feriado caiu numa quinta-feira, aí eu fui na quinta-feira e ia ficar até sábado. Ia passar 3 dias lá, no seminário, para conviver com os outros seminaristas, ver como é que era. Era feriado, não ia ter trabalho, por isso que eu fui no feriado, para não atrapalhar o trabalho. Lá fui eu. Quando eu cheguei lá, eu fui acolhido pelo seminarista Bruno, que hoje é padre, me levou no meu quarto era o número 11. Lá cada seminarista tem um quarto, uma suíte, muito, muito estruturado o seminário. O seminário estava recém-inaugurado. Eu fui. Aí ele disse assim para mim, o Bruno, que hoje é padre Bruno, olha, quando der 7h30, porque eu cheguei lá, era 6 e pouco da tarde, ele falou, quando der 7h30, você desce, que os seminaristas estão voltando do feriado para a gente jantar. Tá bom. Arrumei as coisas, guardei lá minhas roupas, que eu ia ficar até sábado, tomei um banho e fui ler um livro até da hora. Quando deu a hora, eu falei, vou descer. Quando eu abri a porta do seminário, do meu quarto, e olhei o seminário, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é lugar para mim. Olha que coisa curiosa. Curioso. Aí eu fechei a porta. Falei, me preparei quantos anos para isso? Aí vem na cabeça, né? Tentação do diabo. Aí desci, os seminaristas conversando comigo, muitos dos que hoje são padres estavam lá como seminaristas, conversando e perguntando como é que eu estava, se eu estava animado. Só que aí uma coisa interessante, tudo que eu contei a partir dali era mentira, porque eu falava, não, eu estou animado sim, eu quero fazer isso, quero fazer, mas já não queria mais nada. Que interessante. Coisa estranha. Aí, é a conversão de Paulo ao contrário. Né? Cair do cavalo ao contrário. Aí, fiquei ali. Na sexta-feira, porque eu fui na quinta noite, passei a noite, na sexta-feira, fiquei de manhã com os seminaristas. À tarde, os seminaristas foram ter aula. De manhã, até o padre Marcelo Piller, você conhece? Conheço. Tinha ido lá dar aula no seminário, aí chegou lá esbaforido, falou assim, o cachorro deu atrás de mim, eu vim subindo a pé, o cachorro deu atrás de mim, tá bom. Aí, eles foram ter aula, e o reitor não tinha preparado nenhuma atividade específica para mim. Eu fiquei sem atividade.
Aí o que que eu fiz? Eu fiquei do lado de fora do portão do seminário. Você já foi no seminário? Já. Eu fiquei do lado de fora do portão, olhando assim aquela rua, estrada de chão. Vontade de descer, mas eu falei, o padre Marcelo Pilho, o cachorro deu atrás dele agora mesmo. Não quero isso, então eu vou ficar por aqui. Passei a tarde em frente ao portão do seminário, pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque tudo que eu tinha programado não vai rolar, não vai dar certo, não é isso. Aí, à noite, fui conversar com o padre, o reitor, mas não falei nada para ele disso. No sábado de manhã, fui embora, com uma vontade louca de ir embora. E aí, fui ter discernimentos. Fui procurar o Dom Alano, que era bispo de Friburgo, na época estava bispo de Niterói, arcebispo de Niterói. E ele falou comigo, olha, se você quiser, você vem para Niterói, nós vamos fazer um novo acolhimento para você não passar por seminário, para você ser acolhido de outra forma, e já fazer um trabalho pastoral numa paróquia. Tá bom. Mas antes, vá conhecer o nosso seminário. Estou resumindo, senão eu fico aqui até amanhã, acabou o podcast. Aí eu fui conhecer o seminário de Niterói, liguei para ele, falei, Dom Alano, já conheci o seminário de Niterói e estou interessado na proposta que o senhor me fez de ir para a Arquidiocese de Niterói. Estou à disposição da Arquidiocese, é só o senhor me dizer o meu caminho. Aí ele falou assim, meu filho, ele falava assim, né? Fala, o seu caminho é o seminário. Aí, eu lembro que eu falei, obrigado, Dom Alano, e desliguei o telefone, era um telefone fixo. Aí eu falei, eu não posso ser padre. Por quê? Porque eu não tenho a disponibilidade, aí que eu chego na questão, eu seria um bom padre? Não seria. Porque eu não tenho a disponibilidade de ir para um seminário. Se eu não tenho a disponibilidade de ir para um seminário, eu vou ter a disponibilidade quando o bispo disser, olha, você vai daqui para lá, de lá para cá, você vai assumir aquela paróquia, agora o seu trabalho é esse. Porque padre tem uma vida assim, que não pode ser apegado a nada. Então, naquele momento que eu conversei com o Dom Alano e que eu desliguei o telefone, eu falei, não tenho essa vocação. A minha vocação é de ensino da fé, é de animar as pessoas na fé, é de tirar dúvidas, mas ser um padre, não. Dali, acabou. Acabou. Que interessante, cara. É. E que discernimento. É a primeira bonito. vez que eu conto essa história em público. Olha que legal, obrigado, privilégio. Revelações, revelações. Cara, e é muito legal ver o discernimento realmente acontecendo na prática, porque algo é ser uma vontade, né? Isso. Que eu penso que... Eu também tive vontade, né, de ser padre, né? E Padre Luiz Cláudio me ajudou muito na época a ter discernimento. O que era a vontade e o que é vocação. Isso. Né? E isso, nunca mais eu vou esquecer dele conversando comigo. A gente conversava muito, né? E eu chegava lá, perguntava, padre, como que é a situação, tal. Eu tenho uma admiração muito grande. Aí ele falou assim, Thiago, quando você é chamado, independente de qualquer coisa, você vai seguir aquele objetivo. Você tem uma admiração. Então, muitas vezes, a admiração vai se confundir com a vocação. Só que o que vai diferenciar uma coisa da outra? É o decorrer do tempo, se aquilo vai permanecer ou não. E aí, escutando você falar e você vendo a situação e tendo discernimento, é aquela questão que não permaneceu. Tinha vontade, mas em determinado momento você viu que não era aquilo para você. Exatamente. Era uma admiração, especialmente pelo padre Paco. Sim. Pelo modo como ele era um homem dinâmico, de muitos projetos, de muitas ideias, e eu admirava muito aquele homem. Eu falei, eu quero ser como o padre Paco, mas não deu, né? Sim. No desenrolar da história foi por outro caminho. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso No Ar Podcast. Eu quero agradecer os nossos parceiros que sempre confiam aqui no nosso trabalho, Soneca Home, Free Online, SAF Assistencial,
grandes parceiros aqui do nosso programa. E agradecer a você que confia aqui no nosso No Ar Podcast, acompanha durante esses 3 anos de programa. Então, muito obrigado, tá bom? No Ar Podcast com muitas novidades e muitas coisas legais. Tamo junto e um grande abraço. Até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.